Olá, meus queridos alunos. Quero aqui convidá-los para mais uma aula de matemática. Quem vos fala é o professor Paulo, professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas, e vou trazer um tema muito importante. Acompanhe aqui comigo. Aula de número 20, objeto de conhecimento. Resolução e elaboração de problemas com princípio de contagem, aditivo e multiplicativos, e análise combinatória, permutação e arranjo. Detalhamento, arranjo, combinação. Muito bem, alunos. Vamos aqui, então, falar aqui de arranjo e combinação. Sei que você quer aprender, então vem comigo. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui abordar um tema da análise combinatória, um tema muito importante, tá bom? Que nós vamos tratar aqui de arranjo e combinação. Então, olha só na tela a nossa primeira cartela aqui, ó. Arranjo e combinação são métodos e técnicas que nós utilizamos para resolver problemas de contagem. Eles nos ajudam a determinar de quantas maneiras podemos selecionar ou organizar elementos de um conjunto, dependendo-se a ordem dos elementos importa ou não. Bom, pessoal, em outras palavras, arranjo e combinação ela vai determinar aqui para a gente a quantidade, de combinações ou arranjos possíveis de um determinado evento. A gente vai aprender justamente isso, calcular essa quantidade de um determinado evento, tá bom? Bom, mas para tratarmos esse conteúdo de arranjo e combinação, eu preciso que você relembre o conteúdo de fatorial, porque você precisa usar essa definição de fatorial de um número na resolução aqui de problemas que envolvem arranjo e combinação, tá bom? Então vem aqui na cartela para a gente relembrar o conceito aqui de fatorial. Bom, pessoal, fatorial de um número nada mais é do que uma operação matemática, sabia? Esse símbolo aqui, ó, ele representa uma operação. Em outras palavras, olha só, 5 fatorial é você fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ó. Ele indica o que é para a gente fazer, tá bom? Então, bora aqui na definição. O fatorial de um número natural, representado por n, é definido como o produto de todos os números naturais possíveis menores ou iguais a n. Tá legal? Bom, em outras palavras, o fatorial de um número é você pegar aquele número e multiplicar por todos os números naturais menores do que ele. No nosso caso aqui, fatorial de 5, 5 vezes 4, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120. Aí, professor, e se fosse fatorial de 4? Se fosse fatorial de 4, você teria 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Tudo bem? E se fosse de 3? Só para fechar aqui a ideia de fatorial. 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Com observação, pessoal. 1 fatorial, vou melhorar aqui, tá? 1 fatorial é igual a 1 e 0 fatorial também é igual a 1, tá bom? Isso é por definição. Então, guarda essa informação, porque vamos avançar aqui, vamos falar aqui de arranjo, começar aqui tratando sobre arranjo. O que é arranjo, então, Arranjo é uma sequência ordenada de elementos distintos escolhidos de um conjunto. A ordem que os elementos são escolhidos é importante. Olha só, a ordem é importante. E cada elemento só pode aparecer uma única vez no arranjo. Tá legal? Olha só, marca bem aí o que o professor está falando para você, ó, o que é um arranjo, tá bom? Mas olha só, vamos falar um pouquinho mais então aqui, ó, do que é então o arranjo. Olha só, pessoal, arranjo refere-se à organização ou disposição de elementos de um conjunto, levando em consideração a ordem. Se alterarmos a ordem dos elementos, temos um arranjo diferente, tá bom? Olha só aqui o que eu tenho para te falar. Imagina que você tem 3 livros diferentes e quer organizá-los em uma estante. A ordem que você coloca o livro na estante importa? Claro que sim, importa, certo? Então, pois cada ordem diferente forma uma nova disposição. Isso é a ideia central de arranjo, um agrupamento de elementos em que a ordem importa. Marca bem essa palavra, por quê? Porque quando nós tratarmos de combinação, vai ser o oposto, tá bom? Na combinação,
a ordem dos elementos não será importante naquele agrupamento, tá bom? Bom, então bora continuar aqui, porque nós estamos falando de arranjo. Então, vem comigo aqui e vamos continuar aqui o assunto de arranjo na nossa cartela. Vamos lá. Olha só, pessoal. Para calcularmos o arranjo, né, a quantidade de elementos de um agrupamento que nós chamamos de arranjo, nós utilizamos uma fórmula, tá bom? Então, olha só. A fórmula para calcular o número de arranjo simples de n elementos tomados P a P é dado por ANP igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Agora, marca bem isso aqui, ó. N, pessoal, é a quantidade total de elementos. Sempre vai ser o número maior, tá bom? A maior informação dada na situação problema. E P é a quantidade de elementos que queremos usar em cada conjunto. Certo? Tudo bem até aí? Olha só, essa fórmula a gente vai usar para determinarmos a quantidade possível de um agrupamento que nós chamamos aí de arranjo. Então, olha só o que nós temos aqui, pessoal. Para escolher, olha o exemplo. Para escolher um representante e um vice-representante de uma turma com 20 alunos, sendo que o mais votado será o representante e o segundo mais votado, o vice-representante, dessa forma, de quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Bom, e aí, é arranjo ou combinação? Bom, arranjo, né? Olha só, pessoal, nesse exemplo, a ordem que os alunos são escolhidos importa, pois o mais votado será o representante e o segundo mais votado será o vice-representante. Isso significa que estamos a lidar de um arranjo, estamos diante de uma situação, problema, que é um arranjo. Tá legal? Então, vamos continuar e vamos verificar, então, aqui, né, quantas possibilidades aí de formar esse agrupamento, onde teremos um representante e o vice-representante. Neste caso, pessoal, nós temos que n é igual a 20, que é a quantidade total de alunos, e temos que P é igual a 2, que 2 quer dizer o número de elementos do agrupamento que nós queremos formar. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente vai resolver isso. Presta atenção aqui, ó. Onde tiver n, vamos substituir por 20, onde tiver p, vamos substituir por 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, que ANP, então, A 20,2. Substituímos n por 20 e p por 2. É igual n fatorial. N é 20, ó. Então, ó, substitui por 20 fatorial. E embaixo, n menos p. 20 menos... Opa, eu ia colocar o p aqui, ó. 20 menos 2 fatorial, certo? Fazendo esse cálculo, nós vamos ter aqui, ó, 20 fatorial no denominador. Agora resolve o que está aqui dentro. 20 menos 2 é 18. Então, nós temos 18 fatorial. E no numerador nós temos 20 fatorial. Aí a gente vai resolver esse cálculo. Só vai colocar bem aqui, tá bom? Arranjo de 20,2 é igual. Olha, 20 fatorial tu pode escrever assim, ó, 20 vezes 19 vezes 18. Poderia continuar 18, 17, 16. Mas perceba que no denominador também temos 18 fatorial. Então a gente vai parar, ó, no 18 fatorial, porque para a gente facilitar, a nossa vida aí na hora do cálculo, tá legal? Então, olha, 20 vezes 19 vezes 18 fatorial dividido por 18 fatorial. Agora, ó, simplifica, ó, 18 com 18, sobrou então que o arranjo de 20 tomado 2 a 2, ó, o arranjo de 20 tomado 2 a 2, nós temos então arranjo de 20,2 é igual a 20 vezes 19. 20 vezes 19, se pensar 10 vezes 19 é 190, como é 20, 190 mais 190, 380. Tudo bem? O que é que isso quer dizer, o 380? Ó? É que existe 380 maneiras diferentes de escolher um representante e um vice-representante para uma turma com 20 alunos, considerando que o mais votado será o representante e o segundo mais votado, o vice-representante. Tudo bem? Então, resposta 380 maneiras diferentes, né? 380
maneiras. Bom, vou colocar aqui embaixo, de diferentes. Pronto. 380 maneiras diferentes aí da gente formar aí esse agrupamento, né, tendo 20 alunos tomados 2 a 2. Tudo bem até aí? Bom, meus 3 alunos, se você ainda não entendeu direitinho o que o professor está falando aqui de como calcular um agrupamento, um arranjo, né, de elementos, vamos fazer aqui mais uma questão? Olha só o que nós temos aqui na tela. Em uma corrida com 8 atletas, de quantas maneiras diferentes pode ser distribuídas as medalhas de ouro, prata e bronze? E aí, olha só, pessoal, neste caso, estamos interessados em saber de quantas maneiras diferentes podemos ordenar 3 atletas dentre os 8 para receber as medalhas de ouro, prata ou bronze. Tá legal? Então, podemos organizar esses atletas. Bom, pessoal, percebam que a ordem desses elementos é importante, tá bom? Porque de acordo com as medalhas que essas pessoas irão receber, alteraria então o pódio, né, desse resultado aí, desta corrida, tá bom? Então, pessoal, nesse caso, novamente, nós temos diante de um arranjo, onde nós teremos, 8 atletas, certo? E teremos formar grupos, de modo que cada um receba ouro, prata ou bronze. Então, grupos com 3 elementos, tá bom? Agora, olha para cá como a gente calcula. 8 é o número total de atletas e 3 é o número total de posições a serem preenchidas. Então, quer dizer que o nosso N é 8 e o nosso P é 3. Então, vem aqui, arranjo de 8,3 é igual a 8 fatorial, estamos só substituindo, pessoal, sem inventar nada, dividido por 8 menos 3 fatorial, certo? E aí a gente agora vai fazer o cálculo, tá legal? Vamos aplicar a ideia de fatorial que você já viu aqui comigo aqui no início da aula. Então, um arranjo de 8,3 é igual, passar o nosso traço, 8 fatorial, 8 menos 3, pessoal, é 5. Então, temos 5 fatorial. Resolvemos que estava dentro do parênteses. Certo? Agora, vamos resolver essa nossa situação. 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Nós vamos ter aqui, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Professor, por que o senhor parou no 5 fatorial? Porque nós temos no denominador também 5 fatorial. E aí, isso facilita o nosso cálculo. Nós vamos poder simplificar o 5 fatorial de cima com 5 fatorial de baixo. Sobrou, então, 8 vezes 7 vezes 6. Tudo bem? 8 vezes 7 é igual a 56, né? Então, vamos aqui, Arranjo de 8,3 é igual a 8 vezes 7, que é 56. 56 vezes 6, pessoal, é 336. Então, 336. Beleza? O que quer dizer, então, o valor que nós encontramos? Quer dizer que existem 336 maneiras diferentes de distribuir as medalhas de ouro, prata ou bronze. Tudo bem? Então, marca bem. Resolvemos a situação, o problema, e descobrimos aqui que temos 300, só vai marcar aqui, 336 maneiras de formar um pódio, olha só, com 8 pessoas, onde cada pessoa uma irá receber medalha de ouro, outra medalha de prata e outra medalha de bronze. Tudo bem? Bom, bora continuar, porque agora a gente vai tratar de um outro tema ainda da nossa aula, certo? Lembra? O professor começou falando aqui, né, sobre arranjo e combinação, tá bom? Para determinar o arranjo, é somente isso que o professor mostrou para você aí, Identifica se a situação, o problema é um arranjo. Como é que a gente identifica, né? Bom, a ordem dos elementos importa, tá bom? Olha no nosso caso aí das medalhas. Claro que a ordem como é distribuída essa medalha importa, né? Uma coisa é o professor Paulo receber uma medalha de ouro, né? Outra coisa é receber uma medalha de prata. Essa ordem importa e muito, né? Então, perceba que toda vez que se tratar de um arranjo, a ordem importa e a fórmula para calcular o arranjo é muito tranquila. É só utilizar essa fórmula que o professor
apresentou aí para você, tá bom? Bora continuar agora, vamos falar de combinação? Vejam. O que é combinação? Uma combinação é um conjunto de P elementos distintos escolhidos de um conjunto de N elementos, sem considerar a ordem em que os sem considerar a ordem em que os elementos são escolhidos. Tá legal? Olha só, bora pensar um pouquinho então aqui, ó, o que é combinação, né? Perceba que agora a ordem o qual os elementos são escolhidos já não são tão importantes, ou melhor, já não é importante na combinação, tá bom? E aí pensa só comigo aqui da seguinte maneira. Combinação, podemos dizer o seguinte, ó, combinação é um conjunto, é um conceito da análise combinatória, que trata da seleção de elementos de um conjunto, sem levar em consideração a ordem desses elementos. Olha o que eu vou falar para você aqui. Ó. Imagina que nós temos aí 3 pessoas representadas pelas letras A, B e C. Olha só, 3 pessoas representando pessoa A, pessoa B, pessoa C. Pessoal, é a mesma coisa que escolher a pessoa C, B e A. Em termos de formar agrupamentos, né, transformando um grupo de pessoas. Formei um grupo de pessoas que tem a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Certo? Formei outro grupo que tem a pessoa B, a pessoa A, a pessoa C. Você concorda que esse grupo é o mesmo? Sim, né? Você concorda. Só mudei a maneira como eu escolhi, mas o grupo é o mesmo. Então, essa é a ideia da combinação. Não importa a ordem com a qual eu escolho essas pessoas. O importante, no nosso caso aqui, é o grupo no total. Tá bom? Então, quando a escolha desses elementos não for importante, então marca bem, porque nós vamos estar diante aí de uma combinação. Tá bom? Vem aqui comigo. Vamos fazer aqui alguns exemplos aqui para a coisa ficar mais clara. Mas antes disso, né, vamos definir aqui a fórmula da combinação. Ó, na tela aí, ó. A fórmula da combinação está escrita aqui, ó. Combinação de NP, tá bom? Vou pegar aqui o marcador. Combinação de NP é igual a N fatorial dividido por P fatorial multiplicado por N menos P fatorial. Pessoal, use essa fórmula toda vez que você for resolver problemas que envolvam combinação. Tudo bem? Então, olha para cá. Ó. N é a quantidade total de elementos. Vai ser sempre aquele valor maior, dada a situação ou problema. E P é a quantidade de elementos que queremos usar em cada conjunto. Tudo bem? Então, N é sempre o valor maior e P vai ser aquele valor menor, dada a situação ou problema. Certo? Então, vem aqui comigo. Suponha que você tem um grupo de 10 amigos e quer saber de quantas maneiras diferentes pode escolher 3 amigos. Neste caso, pessoal, a ordem que os amigos são escolhidos não importa. Queremos apenas saber as equipes, né, a quantidade de equipes diferentes que podemos formar, certo? Então, se nós queremos acessar a ordem como é escolhido, não importa. Queremos apenas saber a quantidade de equipe, a quantidade de grupos capazes de formar com 10 amigos tomados 3 a 3. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma combinação. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Ó. Olha o que nós temos. N é igual a 10, claro, é o total de amigos. E P é igual a 3, que é o número de amigos que você quer escolher para cada equipe. Certo? P é a quantidade de pessoas de cada equipe, certo? Agora, meus queridos alunos, nós vamos fazer a substituição. Onde tiver N, ó, vamos substituir por 10, e onde tiver P, vamos substituir por 3. Não esquece a fórmula, tá bom? Combinação de NP é igual a N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, fazendo a substituição, temos aqui na tela. N é 10 e... Opa, desculpa, pessoal. Vamos pegar aqui o sinalizador. N é 10 e P é 3, tá bom? Substituímos também aqui, ó. N é 10, P 3, ó. N 10 e P também 3. Agora, já fazer o cálculo, primeiro vamos resolver aqui o que temos dentro do parêntese, tá bom? Ficamos, então, ó, com 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que nós só repetimos, e 10 menos 3 é 7 fatorial, certo? Agora, vamos resolver essa operação aí, envolvendo esses fatoriais. Olha só, no denominador, meus queridos, nós temos aqui o maior número representado como fatorial é 7. Ó. Então, nós vamos pegar no numerador e vamos distribuir o 10
aplicar a regra do fatorial, deve fazer 10 vezes 9 vezes 8 e vamos parar no 7. Ó. Por que no 7? Porque a gente vai simplificar o 7 do numerador com o 7 que nós temos aqui no denominador. Certo? Então, simplificando esse com esse, olha o que sobrou. Simplificamos 7 fatorial com 7 fatorial, sobrou 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Agora, alunos, é fazer conta, tá bom? 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, 10 vezes 9, pessoal, é 90. 90 vezes 8, nós vamos ter aqui 720. Certo? E esse 720 vai ser dividido por 3 fatorial. Mas 3 fatorial, você concorda que é 3 vezes 2 vezes 1? Claro, 3 vezes 2 vezes 1. Olha o que nós ficamos. Com 10 vezes 9 vezes 8, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1. E como resposta, nós temos aí, então, 120. Só lembrando que 10 vezes 9 vezes 8 é igual a 720, né? E 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Fazendo essa divisão de 720 por 6, nós temos, então, 120 como resposta. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem 120 maneiras diferentes de escolher 3 amigos dentre os 10 para formarmos a equipe. Tá legal? Bora continuar, porque tem mais uma situação problema aqui ainda para a gente resolver. Tá legal? Mas olha só, antes disso, eu vou aqui te fazer lembrar o passo a passo que a gente fez nessa questão, tá bom? Para que você fique bem craque, que você entenda direitinho o que a gente fez nesse desenvolvimento. Vamos lá? Bora relembrar aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Antes de qualquer coisa, identifique no enunciado da questão o valor do N e o valor do P, certo? Diante disso, ó, na nossa questão, o N é 10 e o P é 3. Tá legal? Sabendo disso, lá a fórmula que é dada por N fatorial, por C, combinação de N e P, que é igual a N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial, nesta fórmula aqui, nós substituímos o valor de N e o valor de P. Tá legal? E aí, dito isso, ó, fazendo a substituição, onde tinha N nós colocamos, onde tem N nós colocamos o valor 10 e onde tem P nós colocamos o valor 3, certo? E aí ficamos também aqui, ó, tinha N, ó, botamos 10, ó, substituímos, né, por 10. Tinha P, ó, substituímos por 3, ó. Tinha N na fórmula, ó, substituímos por 10. Ó. P na fórmula, substitui por 3. E aí, depois disso, pessoal, é fazer cálculo, tá bom? Fazer cálculo. Resolve o que tem aqui dentro do parênteses, ó. Repete o 10 fatorial do numerador, repete o 3 fatorial do denominador, e fazendo o cálculo de 10 menos 3, nós ficamos com 7 fatorial, certo? E aí, na hora de resolver esse cálculo, você tem que usar uma estratégia, tá bom? Lembrando que 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, até chegar no 1, né? Isso é verdade? É, mas você pode pensar numa estratégia para facilitar o cálculo. Olha para o denominador, qual é o maior número que nós temos no denominador? 7 fatorial. Ó. Então, nós vamos distribuir aqui, ó, escrever o 10 até chegar em 7 fatorial. Então, ficou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Aí simplifica esse com esse, ó, e escreve o que sobrou. 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 fatorial. 3 fatorial é exatamente igual a 3 vezes 2 vezes 1. E 10 vezes 9 vezes 8 é igual a 720, certo? Fazendo a divisão, chegamos então na resposta da questão, chegamos que existe 120 maneiras diferentes de escolher 3 amigos dentre os 10 para formar a equipe. Tudo bem? Bom, fizemos uma aplicação da fórmula da combinação, né? Fizemos uma aplicação da fórmula da combinação, né, para resolvermos aí uma situação, um problema, certo? Lembrando que para formar esses grupos, para formar essas equipes, né, de 10, 3 a 3, a ordem não importa, então por a ordem não ser importante nessa escolha, né, então nós tratamos aí de uma combinação. Tá legal? Olha só, então bora continuar porque eu vou fazer aqui com você mais um exemplo, que é para você ficar aí bem afiado, né, ficar aí para craque
né, na resolução aí de problemas envolvendo tanto arranjo quanto combinação, tá bom? E olha o que diz o enunciado da nossa questão. Laura vai fazer uma viagem de quantas maneiras distintas, quer dizer, diferente, né? Quantas maneiras distintas pode escolher 4 entre os 6 vestidos que possui para levar em uma viagem. Pessoal, nesse caso, como Laura vai escolher 4 vestidos entre 6, e a ordem que os vestidos são escolhidos não importa, então nós estamos diante novamente de uma combinação. Tudo bem? Importa a ordem como ela vai escolher os vestidos? Pensa aí comigo. Claro que não, né? O que ela quer é levar 4 vestidos, certo? Então, dito isto, pessoal, a gente vai resolver essa situação usando novamente a fórmula da combinação. Tá legal? Então, vejam só aqui, ó. Na nossa situação, o problema, nós temos aí que 6 é o número total de vestidos, então o 6 para nós, ele é o valor do N, e o número de vestido que Laura deseja escolher é 4. 4 é o número de vestido que Laura deseja escolher, então o 4 será o nosso P. Falei para você que quando tratamos de situações que envolvem arranjo ou combinação, o N sempre será aquele maior valor dado na situação problema e P será aquele menor valor, que é justamente como queremos formar aquele agrupamento. Então a gente vai aqui fazer a substituição na fórmula, combinação, vou botar aqui mais para cima, combinação de 6 para 4. Combinação de 6 elementos tomado 4 a 4. Então nós temos aqui 6 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 6 menos 4 fatorial. Vamos passar o traço mais aqui. Certo? Feito essa substituição, onde tinha N, nós colocamos 6, onde tinha P, nós colocamos 4, nós substituímos por 4, a gente vai fazer o cálculo. Combinação de 6,4 é igual, passar o traço, 6 fatorial, dividido por 4 fatorial, resolvendo aqui dentro, 6 menos 4, 2 fatorial. Certo? Agora vamos resolver a nossa operação aqui entre os fatoriais, ó. Vamos ficar aqui, ó, combinação de 6,4 é igual. Atenção, 6 fatorial a gente vai escrever até chegar a 4 fatorial, porque no denominador nós temos aqui o maior número aqui no denominador, 4 fatorial. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. No denominador, 4 fatorial vezes, aqui o sinalzinho de vezes 2 fatorial. Tudo bem? Agora, ó, simplifico 4 com 4, certo? O que sobrou? Sobrou, então, ó, que a combinação de 6 elementos tomado 4 a 4 é igual a 6 vezes 5, que você já sabe que 6 vezes 5 é 30, dividido por 2 fatorial. Precisa fazer bem aqui do ladinho, pessoal. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, certo? E 2 vezes 1, você sabe, 2 vezes 1 é 2. Então, combinação de 6 elementos tomado 4 a 4, ficamos então com 30 dividido por 2, certo? E aí a gente finaliza aqui o nosso cálculo. Combinação de 6 elementos, de 6 vestidos, formando grupos de 4, né? Temos, então, 30 dividido por 2, que é igual a 15. Desse modo, pessoal, o que a gente pode afirmar? Podemos afirmar que Laura pode escolher 4 vestidos entre os 6 que possui de 15 maneiras diferentes. Tudo bem? De 15 maneiras diferentes, Laura pode, né, escolher aí 4 vestidos de formas distintas, de formas diferentes. Bom, pessoal, abordamos aqui na nossa aula esse tema que é muito importante da análise combinatória, que é o tema de arranjo e combinação, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, que acima de tudo você tenha compreendido o conteúdo, tá bom? E aguardarei vocês aqui em um próximo encontro e uma próxima aula. Até a próxima!
Música